Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar a palavra do Senhor. Irmãos, eu quero compartilhar algo. O tema daquilo que o Senhor colocou no meu coração é apetite pelo alimento do céu. Quantos gostam de comer? Amém. Comer é algo bom, não é? Oh, é muito bom. E quando você come aquilo que você gosta, é melhor ainda, não é? Só que muitas vezes nós não temos apetite. Isso acontece também espiritualmente. E hoje eu quero falar sobre algumas coisas importantes sobre nós termos apetite pelo alimento do céu. O texto de Mateus capítulo 5 versículo 6, o Senhor Jesus ele está, podemos dizer, recitando o Sermão do Monte. E ele começa a descrever algumas bem-aventuranças. E no versículo 6 ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Em outras versões, porque eles serão saciados. Como é gostoso quando você come até se fartar, é ou não é? Até se saciar. Você lambe até os dedos, fala: nossa, hoje eu comi tudo, me saciei, me fartei. E a palavra de Deus diz aqui em Mateus capítulo 5 versículo 6 que é feliz. A palavra bem-aventurado é mais que feliz aquele que tem fome e sede de justiça, porque ele será farto, será saciado. Nós sabemos que a justiça que está falando daqui não é a justiça do nosso mundo, não é a justiça humana. Nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Então nós entendemos que quando aqui no texto diz bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, nós estamos falando bem-aventurado, feliz é aquele que tem fome pelo reino de Deus, por viver a vida do reino. Nós já falamos, já compartilhamos, já ministrei algumas palavras sobre o reino. Entendo que talvez já esteja próximo de nós falarmos novamente sobre isso, porque nós viemos, Jesus veio e nós como igreja nos apresentamos para proclamar o reino dele e viver a vida do reino. E é muito importante que a gente entenda isso. E somente uma pessoa que tem a revelação disso consegue desfrutar dos benefícios do reino de Deus. E o texto do capítulo 5 de Mateus, versículo 6, diz que você é feliz quando você tem fome e sede de justiça, essa justiça do reino de Deus. E falar sobre alimento, falar sobre ter apetite, sobre ter fome, nos remete muitas vezes a coisas do nosso cotidiano. Todos nós, ou a maioria de nós aqui, relatou, alguns ficou com vergonha de falar que gosta de comer, mas todos nós gostamos. A única pessoa que, ou as únicas pessoas que não gostam, ou não, naquele momento não se alimentam, é porque estão doentes, é ou não é? Um dos sinais de alguém estar doente é o quê? Perda de apetite. A pessoa não consegue comer, não consegue se alimentar. Então nós precisamos entender espiritualmente primeiro. Quando eu deixo de ter apetite por coisas de Deus, é porque eu estou com um problema na doença espiritual. Se eu não tenho mais prazer em ir para a célula, em vir para a igreja, em trabalhar na casa de Deus, eu estou com algum problema. Não é normal. Todo aquele que faz parte do reino quer se envolver com o reino. E eu quero falar um pouco sobre isso. Qual o tipo de alimento que nós devemos ter apetite? Nós precisamos entender que a fome espiritual é uma das características do povo de Deus. O povo de Deus tem fome de Deus, de mais Deus. Porque quanto mais a gente come, mais a gente quer. Não é assim? Quando você come algo bom, você come até se estrupicar, você passa até mal de deixar, não é? Não, se deixar eu pego um pote de pé de moça, eu passo mal. Tem lá, Nelson? Então quando eu vou, você esconde, por favor. Por quê? Porque eu gosto. Quando você gosta de algo, você tem que comer bastante, a não ser que você esteja com algum problema. Então, uma das características nossas como povo de Deus é ter fome pelas coisas de Deus. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas só que existem algumas coisas, existem alguns problemas graves ligados ao apetite. E aí nós vamos sempre traçar um paralelo entre a nossa vida natural e a nossa vida espiritual. Você vai entender isso ao longo da nossa ministração, que não vai demorar muito. Primeiro problema grave ligado ao apetite: os mortos não têm apetite. Hoje nós estávamos almoçando juntos, meus primos estão aqui. Falei ontem, o Thiago e a Aline lá de Matão, e a gente estava brincando na hora do almoço, eu brincando com ele, né? Caramba, você não para de comer. E aí, eu nem sabia que eu ia pregar sobre isso. E vocês sabem, quando eu tenho alguma coisa, eu sempre
identifica nas situações que eu vivo. E ele falou, lógico, quando eu morrer eu não vou comer. Então eu tenho que comer enquanto eu estou vivo. E continuo comendo, irmãos. E isso é uma verdade. Você já viu algum morto comer? Você já viu algum restaurante num cemitério? A não ser para você vivo ir lá comer? Não, nenhum morto come. As pessoas que estão mortas não têm fome. Assim também uma pessoa que não tem vida espiritual, uma pessoa sem vida espiritual, nunca vai ter fome das coisas de Deus. Então, nós precisamos identificar. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. As carnais, carnalmente, as espirituais, espiritualmente. Nós precisamos ter sensibilidade. O que está acontecendo comigo? Porque se nós não identificarmos, nós iremos sofrer as consequências. As coisas de Deus não atraem uma pessoa morta espiritualmente. Uma pessoa morta espiritualmente, ela tem fome do quê? Ela tem fome de pecar e não de comer o pão de Deus, o pão do céu. Ela tem fome das coisas do mundo. Ela tem fome de fazer coisas que não agradam a Deus. Todos, entenda algo. Ninguém deixa de se alimentar. E eu estou dizendo isso espiritualmente. Você vai se alimentar de algo. Se não for das coisas de Deus, vai ser das coisas do mundo. Não há um neutralismo nisso. Você não pode ficar neutro. O seu espírito, a sua alma precisa de alimento. Deus te criou com essa necessidade. E Ele te criou para saciar essa fome. Amém? Mas quando nós não entendemos isso, nós começamos a nos alimentar de coisas que não são de Deus. E aí, isso acaba nos afastando do propósito de Deus. A fome é o primeiro sinal que uma pessoa está viva. É ou não é? Quando a criança nasce, um bebezinho, nós temos um novo membro aí da comunidade cristã Revival, o Gabriel, recém-nascido. Primeira coisa que a criança quer. Gabriel ficou até feliz, abriu um sorriso ali, né? Mais um Gabriel, né? Só tinha você na igreja, Gabriel? Só tem eu de Paulo, irmãos. O Pablo é Paulo também, ele gosta que ele é Paulo. Glória a Deus. Então entenda, primeiro sinal de fome, o primeiro sinal de que uma pessoa está viva é a fome. A criança assim que nasce quer o quê? Mamar. Aí às vezes algumas mães têm alguma dificuldade por causa do leite e aqueles negócios que eu não entendo muito bem, que no começo não é leite, sei lá, e aí vai, vocês sabem, né, irmãs, melhor que eu não vou entrar nesses detalhes aí, não vou me complicar. Mas a fome é o primeiro sinal de que uma criança está viva. Assim como uma criança ao nascer deseja o leite materno, uma pessoa quando ela nasce de novo, quando ela tem um encontro com Deus, ela começa a ter fome pelas coisas de Deus. Isso tem que ser algo, tem que ser um processo crescente. Mas muitas vezes o que nós vemos é que as pessoas vêm para Jesus, entregam a sua vida e têm uma grande fome. Mas daqui a pouco, com o decorrer da caminhada, ela vai perdendo a fome. Quando na verdade a nossa fome devia aumentar, porque quanto maior você está, mais você come. É ou não é? Não é assim? Tem uns irmãos que comem demais. Eu até me assusto. Às vezes eu fico satisfeito só de ver o irmão comer. É assim que acontece. Quanto maior você tiver, mais você tem fome. E eu quero dizer que o nosso Deus, Ele tem muito alimento para passar. Quanto mais fome você tiver, mais alimento do céu o Senhor vai dar para você. Mas, como eu disse, o primeiro problema que nós identificamos é que alguém que está morto, ele não consegue comer e não tem fome. Então, a fome é o primeiro sinal de que uma pessoa está viva. Segundo problema grave ligado ao apetite. A falta de apetite é sinal de uma doença. Como eu disse, esse é um grande sinal. Nós precisamos estar atentos. Não tenho apetite, eu estou com um problema, isso fisicamente e também na nossa vida espiritual. Muitas pessoas que nasceram de novo hoje dentro da igreja estão doentes espiritualmente e perderam o apetite pelas coisas de Deus. Pessoas doentes têm muito mais sono do que apetite, é ou não é? Quando a pessoa está doente, ela quer dormir, quer ficar deitada. Então, se você entende, Deus quer falar conosco nessa noite. Se você entende que em algum momento, ou se você está vivendo esse momento, ou talvez você pode identificar que você já viveu esse momento da sua vida, não quero fazer nada, não tenho ânimo para fazer, você está doente. O Senhor quer te curar nessa noite, amém? A falta de fome é um sinal de uma enfermidade. Muitas pessoas perdem a fome pelas coisas de Deus, perdem a fome de ir para a célula, de vir para o culto, perdem a fome de
trabalhar na igreja, perde a fome de evangelizar, perde a fome. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque se nós não estivermos atentos sobre essas coisas acontecem, nós não nos apercebemos e morremos. Então a falta de fome é um sinal de enfermidade. Outra coisa, ligada ao apetite, a inanição é uma evidência de alimentação escassa. Alguém sabe o que é inanição? Acredito que a maioria de nós já deve ter ouvido falar essa palavra, mas eu vou dizer para vocês o que significa. Inanição é um estado de debilidade extrema provocada pela falta de alimentação, que leva o corpo a consumir os seus próprios tecidos para obter calorias necessárias para se manter vivo, degradando órgãos, músculo e gordura corporal. A inanição manifesta-se pelo emagrecimento extremo, com redução acentuada da massa muscular e a perda quase que total da gordura corporal. A pele perde a elasticidade, tornando-se pálida, fria e delgada e seca. O cabelo resseca, enfraquece, caindo com facilidade. A inanição total pode provocar a morte após 8 a 12 semanas. Quando as pessoas não recebem o alimento suficiente para atender às necessidades do seu corpo, elas ficam fracas e elas não se desenvolvem. E aí acontece a inanição. O nosso corpo vai definhando. Infelizmente, e aí eu posso dizer que isso não é um problema só na nossa igreja, mas no geral há muitos crentes sofrendo de inanição espiritual, porque estão ingerindo pouco alimento. Você precisa comer, se alimentar da quantidade certa, para que você não fique doente. O que nós mais insistimos para os nossos filhos? Qual que é a nossa maior crise? Eu vejo isso muito gritante no relacionamento cotidiano da minha casa, que eles comem. Tem que comer. Eu aprendi desde pequena a comer de tudo. Não tem nada que eu não coma. Nada. De alimento, normal, né? Tem coisa, a pessoa não come rato, aí também não dá. Tá vendo de Ló? Eu compartilhei essa semana com um amigo meu, ele falou: você come tudo mesmo? Você gosta de Ló? Eu falei: adoro. Você gosta de bucho? Eu falei: no Brasil é demais, você fica até forçando a pensar. Qualquer coisa que você pensar que você pode fazer aí, pode me convidar, tá? Faz um teste, faz um prato lá na sala, faz um convite, como de tudo. Aprendi isso desde pequeno. A gente só tinha, era o que tinha para hoje, nós comia. Não vai comer? Ou come ou come. E hoje eu vejo as crianças, tem criança que não come nada. Em casa a gente tem insistido com ele, tem que comer de tudo. Ah, mas não gosto, nunca comeu, como que não gosta? Tem que comer. Depois que não comer, aí pode escolher, mas até comer. Então, se nós não comemos a quantidade certa de alimento, nós iremos ter uma inanição espiritual. Isso tem a ver com a nossa vida com Deus. Muitas pessoas acham que só vir ao culto domingo é o suficiente para você se alimentar. Não é. Você precisa ter uma leitura bíblica. Você precisa se alimentar do Senhor durante a sua semana. Nós insistimos para as pessoas, você precisa. Nós somos uma igreja, nossa estrutura é celular. A célula serve para te alimentar também. Amém? Nós temos os cursos da igreja. Para quê? Só para a gente vir aqui perder o tempo de 6 meses, ano. Porque nós entendemos que isso é alimento espiritual. Porque você precisa crescer, mas você não cresce sem se alimentar. Ah não, mas eu estou muito cansado. Então é porque você está fraco, porque você está cansado, você precisa comer. Quando você come, você fica forte. Tem coisas que tem alimentos específicos para determinadas funções do nosso corpo, e você não entende. Você acha que só comendo pão com chá vai resolver a sua vida, mas não. Tem alimentos que as proteínas certas para a sua vida, e assim é a nossa vida espiritual também. Então tome cuidado para você não ficar com essa inanição espiritual. Outra coisa importante sobre o apetite: muitas doenças são provocadas pela alimentação inadequada. Não é apenas comer, tem que comer na hora certa e as coisas certas. Esses dias teve uma palestra lá no meu trabalho sobre a CIPAT, e aí ia ter sobre uma alimentação saudável. Eu falei, equilibrado, eu falei, vou lá. E aí eu tinha colocado no meu coração um propósito, falei, vou parar de tomar café de manhã, comer um pãozinho na chapa, café da manhã, vou parar.
Agora eu vou comer uma bolachinha de sal, fazer um chazinho. E aí quando eu cheguei lá na palestra sobre alimentação saudável, a mulher me fala que se eu comer 4 bolachas de água sal, é a mesma coisa que um pão francês. Eu estava comendo um pacote de bolacha de sal. Irmão, quase que eu morro ali. Eu falei, Jesus. Detalhe, com margarina, né? A mulher falou assim, vai morrer. Vai parar seu coração. E eu estava todo feliz, falei, meus amigos, parei de comer pão. A mulher falou, não, isso não é possível. Isso não é... Entenda, a alimentação inadequada provoca um problema na sua saúde. Nós precisamos entender, nós precisamos nos alimentar corretamente. Não adianta você vir à igreja, se alimentar de coisas boas, se na semana você só come besteira. Eu brinquei aqui do doce, e eu tenho tentado cortar isso porque me faz uma falta. Depois da minha alimentação eu quero comer um doce. Só que eu sei que isso às vezes faz mal. Nós precisamos entender que a nossa alimentação vai determinar a quantidade de tempo que nós vamos viver. Quanto pior você se alimentar, menos anos de vida. A sua vida é contada pela maneira como você se alimenta. Então você precisa tomar muito cuidado com isso. Qual é o tipo de alimento que você tem comido? Entenda, eu não estou falando, é claro, isso é importante para a sua vida secular, para o seu corpo humano natural. Você precisa cuidar do seu corpo. Mas estou dizendo de algo espiritual, algo profundo. Você tem se alimentado adequadamente? O que você tem feito? Eu estava pensando sobre alimentação espiritual, e algo que acontece com crianças recém-nascidas, até aconteceu com o filho da Paula Washington, que é quando a criança tem um refluxo. O que acontece com o refluxo? A criança se alimenta, é amamentada e ela coloca para fora. Eu pensando sobre essas coisas, isso acontece muito na vida espiritual de muitos crentes. Você se alimenta, sai daqui, parece que está cheio, chega lá fora, põe para fora. O que acontece? Isso é muito sério. A criança tem que tomar um remédio para segurar o alimento, porque ela precisa do alimento no seu corpo. Não adianta apenas você ouvir, se você não digerir aquela palavra. Então, quando você não se alimenta bem, quando a alimentação não é adequada, você vai sofrer. A nossa saúde começa pela nossa boca. Ninguém pode ter uma saúde boa tendo uma péssima alimentação. Isso é muito importante. Nós precisamos nos alimentar bem. Amém? Amém. Fala para o irmão do seu lado, irmão, se alimente bem. Fala para ele, eu quero que você viva muitos anos. Glória a Deus. Nós precisamos ter fome pelas coisas de Deus. Nós precisamos entender o que Deus quer falar nesta noite. As pessoas muitas vezes estão desejando as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. Querem se alimentar só de pequenas porções. Elas querem prosperidade, querem curas, mas não querem santidade. Só querem se alimentar daquilo que é, entre aspas, gostoso. Prosperidade é gostoso? É muito gostoso. Cura é gostoso? É muito gostoso. Só que tem alguns alimentos que não são tão gostosos assim, mas são importantes para o nosso corpo. Santidade para a sua vida espiritual é essencial. Não adianta nós queremos se alimentar apenas de coisas que nos satisfazem. Não adianta você querer comer apenas sorvete. Não adianta você querer comer apenas danoninho. Não! Você precisa daquele negócio forte, do arroz e feijão, de coisas que tragam substância para a sua vida. O jovem rico foi até Jesus, mas ele tinha fome de alguma coisa, ele tinha fome de salvação. Isso é importante, você ter fome de salvação. Mas qual era a outra fome dele? Fome de riqueza. Ele era apegado às coisas dele. E quando Jesus disse para ele, vende tudo, me segue, ele não entendeu. Nós louvamos um cântico que eu gosto tanto de Jesus, eu só quero você. Ele entendeu que se ele tivesse Jesus, ele teria tudo. Porque quando nós falamos, eu só quero Jesus, se você não se atentar, parece que é pouca coisa. Mas quando você tem Jesus, você tem tudo. Se você se alimentar dele, você vai ter tudo. Você vai ter a prosperidade, você
Então se alimente dele. Nós precisamos ter fome pela presença, pela glória dele. Muitas pessoas têm tido fome de outras coisas, fome de vingança, fome de satisfazer os desejos impuros, fome pelo pecado, fome pelos vícios. E como eu disse, ou nós nos alimentamos das coisas de Deus, ou nós vamos nos alimentar fatalmente das coisas do mundo. Outra coisa sobre alimentação: a alimentação é inadequada, ela vai produzir uma desnutrição. A desnutrição é uma enfermidade que perturba o crescimento e a ossificação, resultante de deficiência de cálcio e fósforo no organismo, associada à insuficiência de vitamina D na alimentação. Uma pessoa que não recebe alimentação saudável e suficiente pode sofrer de raquitismo. Por quê? Não vai haver um desenvolvimento. Trazendo para a nossa vida espiritual, um crente que não se alimenta bem, de forma correta, das coisas de Deus, torna-se raquítico espiritualmente. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Quais são as características do apetite? Primeiro, o apetite ele é um desejo real, não é algo psicológico. Não é verdade? Você está com fome. Semana passada nós passamos um período de fome, foi 40 horas sem nos alimentar. A fome não é algo como tem as pessoas que também, isso é muito relativo, mas que dizem que o frio ele é psicológico. Em alguns momentos sim, em algumas circunstâncias não. Mas a fome não é algo psicológico, a fome é algo real. Todos nós temos fome. Eu e você temos fome. Então essa é uma das, talvez, das principais características. Você tem fome. Você tem fome. Fala para a pessoa do seu lado: você tem fome, irmão. Aleluia. Aí tem um irmão que você conhece, está do seu lado, você vai dizer: você tem muita fome, né? Tem que dar até uma segurada. Mas nós precisamos entender que há uma característica, há algumas diferenças entre o apetite verdadeiro pelas coisas de Deus, e nós precisamos ter esse apetite verdadeiro, e um apetite hipócrita. O apetite hipócrita não deseja as coisas de Deus, mas apenas as bênçãos de Deus. É como Balaão, lá em Neemias 23:10, ele diz que quer morrer a morte dos justos, mas ele não queria viver a vida dos justos. Isso é hipocrisia. Uma outra característica do apetite hipócrita é que ele é condicional. Ele quer Jesus, mas ele também quer viver uma vida errada. Quer Jesus, mas quer os pecados. Quer Jesus, mas quer riquezas. Quer Jesus, mas quer continuar cobiçando as coisas dos outros. Quer Jesus, mas quer as coisas do mundo. Então, não, eu amo Deus, eu só quero Ele, mas só no momento do mundo. Quando sai lá fora, eu não vejo a hora de assistir o Big Brother Brasil. Misericórdia. Se você assiste o Big Brother Brasil, com todas as palavras, você precisa se converter. Você precisa se converter. Isso é triste. Você vai morrer. Quer dizer, você já morreu. E Jesus está aqui hoje para te ressuscitar. Amém? Glória a Deus. Outra coisa importante sobre o apetite: o apetite de uma pessoa normal deve ser um desejo constante. Você tem fome toda hora, não é? Irmãos, eu tenho fome toda hora. Tem dia que eu, lá no meu trabalho, eu falo: caramba, eu tenho que colocar uma chave na cabeça. Eu compro uns negócios lá na bolacha, eu gosto muito de bolacha. Mas é a básica, tá? Água e sal, de maisena, negócio de recheio aí, eu passo até mal. É muito doce. Mas nós precisamos entender que nós temos fome sempre. E aí eu volto àquilo que eu disse: quando nós não nos alimentamos de algo bom, nós vamos nos alimentar de algo ruim. E normalmente para nós que trabalhamos fora, você costuma se alimentar de coisas ruins lá fora. Uma coisa que eu cortei totalmente na minha vida é a batata frita no metrô-carrão. Isso faz mal demais. Muito mal. Estava vendo alguma coisa sobre alimentação, falou que isso é um dos piores alimentos do mundo. Por quê? Não por conta da batata, mas por conta daquele óleo, que já virou pior do que se você tivesse comendo petróleo. Tamanho é a temperatura, e muitas vezes as pessoas não jogam óleo fora. E aquele óleo parece que está limpo.
mas aquilo não é mais nem óleo. Você percebe, ele fica mais fino, não é? E aí eu comia aquilo de vez em quando, e aí fala, completa, eu completo. Tipo, dá pra pôr extra, não? Irmãos, alimento errado. Por mais que você tenha um desejo constante, você tem que comer coisas boas. Falando de alimentação do nosso corpo, leva uma fruta, leva uma maçã, uma banana, come alguma coisa saudável, uma barra de cereal. Outro dia eu falei, eu vou comer esse negócio, eu nunca tinha comido. Acho que eu estou muito engraçado hoje. Nunca tinha comido uma barra de cereal. Aí eu fui num negócio de doce, eu sempre gosto de comprar um doce para minhas crianças. E aí eu falei, vou comprar uma barra de cereal, vai ser saudável. Eu comprei umas 5, falei, vou comer uma cada dia. Aí eu falei, é bom. Quando eu estava chegando em casa, eu tinha comido 5. Tudo que é demais faz mal. Eu falei, eu tô gordinho demais. Então, entenda, o apetite é algo constante, mas nós precisamos nos alimentar bem, nos alimentar das coisas de Deus sempre, não é só no domingo. Você sempre tem apetite, mas muitas vezes, por que você não tem desejo de vir à igreja? Porque você se alimenta de outra coisa, coisas muitas vezes na sua mente. Eu estou cansado. Aí você começa a se alimentar do cansaço. Mas eu vou lá e essa é a mesma coisa. Você começa a se alimentar de mentiras do que ontem. Mas eu estou indo lá e nada muda. Você começa a se alimentar das coisas visíveis. Mas quando nós nos alimentamos do alimento de Deus, nós ficamos fortes. E você precisa entender, o apetite é um desejo constante, ele deve ser intenso também. Você precisa ser intenso. Quando você tem muita fome, você vai comer bastante e vai se satisfazer. Nós ficamos 40 horas sem comer, eu não sei você. Nós, principalmente o pessoal do louvor, nós ficamos mais de 40. Porque o ensaio era 7 horas, então o jejum começava às 8, mas a gente saiu de casa, eu moro perto, imagina os outros que moram longe, como o Cícero, acho que é o que mais mora mais longe do louvor, à tarde, pessoal. A gente saiu cedo de casa, então quando deu meio-dia já fazia mais de 40 horas, mas eu não estava com fome quando terminou as 40 horas. A noite tinha ficado um pouco de dor de cabeça, passou, e deu as 40 horas, tanto é que eu fui comer e era mais 2 horas da tarde. Mas quando eu fui comer, comi pouco. Por quê? Quanto mais tempo você fica sem se alimentar, menos fome você tem. Isso é uma realidade que eu quero que você perceba, é algo espiritual para a sua vida. Quanto menos você se alimentar de Deus, menos vontade de se alimentar da sua vida. Você falta na célula uma vez, aí você falta outra, daqui a pouco você não está mais indo. Você não vem na igreja, você não ora, você não lê a Bíblia, você não faz nada. O que vai acontecer? Não tenho vontade, não tem mesmo. Você vai ter que ser radical, vai ter que começar a se alimentar forçadamente, até adquirir o hábito novamente. Isso é muito sério. O apetite é algo insubstituível, é ou não é? Você consegue substituir o apetite por algo? Não, estou com fome, eu vou assistir um filme. Não. Os antigos dizem que o sono sustenta, tá? Não, você acorda com fome. Ou a fome vai embora quando você acorda? Não, o apetite é algo real e insubstituível. Mas quando você se alimenta das coisas boas, das coisas de Deus, você vai ser abençoado. A palavra de Deus diz no texto que nós lemos: bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Quando você tem apetite pelas coisas de Deus, Deus tem uma bênção única para você. Quando a pessoa tem um apetite de pão e ela come o pão, amanhã o que vai acontecer? Ela vai ter fome de novo, não vai? Mas quando nós nos alimentamos das coisas de Deus, a Bíblia diz que Ele nos satisfaz plenamente. Olha só o que diz o texto, lá em João 6,35: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Quando nós nos alimentamos periodicamente da maneira correta, você não vai passar fome. Uma vez eu ouvi o pastor Cláudio Duarte falar algo sobre relacionamento, eu achei isso tão interessante, e é verdadeiro. Por conta de ele estava falando sobre as traições que acontecem, e ele estava falando da parte do homem. E muitas das traições ele fala lá, até brincando um pouco da maneira dele,
que acontece porque o homem está passando fome em casa. Ele está passando fome em casa, vocês entendem, vocês entendem os detalhes, e aí ele vai comer fora de casa. E aí ele fala, mulher, dando dica para a mulher, mata a fome do seu marido, quando ele sair lá fora, ele vai estar de barriga cheia. E alguém sai de barriga cheia, tem vontade de comer alguma coisa fora? Entenda, quando você se enche das coisas de Deus, você não vai ter fome das coisas do mundo. Quando você está cheio das coisas de Deus, as coisas do mundo não te dão vontade de você comer. Por que muitas vezes você tem vontade de pecar? Porque você está vazio. A sua pança espiritual está vazia, está cheio de fome. Aí vai pecar mesmo. Agora quando você se enche e fica cheio, igual o pastor, mais ou menos, você pode ver qualquer coisa, nada no mundo te atrai. Se você continua pecando, é porque você não tem se alimentado das coisas de Deus. Quando você se alimenta, o Senhor tem uma bênção específica para você, apropriada. Uma pessoa com fome só pode ser saciada com alimento. Assim também aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos da justiça do reino de Deus. Quando nós nos alimentamos das coisas de Deus, a nossa bênção é abundante. Lá em João, Jesus falando para a mulher samaritana, ele diz: aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus disse: mulher, você não está entendendo. Você vai beber e vai ter sede de novo, porque as coisas do mundo é assim, não é? Acaba. É momentâneo. Você pegou aquilo, o pecado satisfaz, irmão. Essa é uma verdade. Ou não? Ou estou falando com besteira? A pessoa só peca porque o pecado satisfaz, mas é uma satisfação momentânea. Daqui a pouco você vai ter fome de novo. Assim são as coisas do mundo. Mas e Deus? Jesus disse que aquele que beber da água que lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, nascerá dentro dela uma fonte. Para quê? Para alimentar outras pessoas, para saciar outras pessoas. E isso não é nenhum momento, é para sempre. A Bíblia diz que é para a vida eterna. Então se alimenta das coisas de Deus, você não vai passar fome e ainda vai conseguir satisfazer outras pessoas. Se você não tem fome de Deus hoje, você terá fome de Deus mais tarde. Todo ser humano não percebe, a maioria, ou aqueles que estão no mundo ainda não perceberam, há um vazio dentro de nós, há um apetite dentro de nós, que só pode ser satisfeito por Deus. Verdade. Não há nada que satisfaça. Mas nós muitas vezes, quando as pessoas estão no mundo, não conseguem entender isso. Mas em algum momento da vida dela, ela vai ver que as coisas do mundo não satisfazem. O homem mais rico do mundo, ele não está satisfeito com a riqueza dele. É ou não é? Senão ele parava de investir, parava de comprar, parava de trabalhar. Você já viu, o rico não para de trabalhar. Às vezes eu fico pensando, né, você começa a viajar, as pessoas falam: você ganha na Mega Sena? Eu falei outro dia: quase que eu ganho na Mega Sena. Eu falei: mas você joga? Não, só não joguei, se eu jogar, talvez vai ganhar. Mas você fica pensando: o que eu faria com o dinheiro da Mega Sena? Primeiro que eu tenho na mente, pararia de trabalhar. Mas isso é uma realidade bem pobre, porque o rico não para de trabalhar. Cada dia ele quer ficar mais rico. Por quê? Porque a riqueza, ela não sacia o apetite. Porque o rico não entende que o apetite que ele tem, que o dinheiro não preenche, não é pelo dinheiro, é por Deus. Ele não entende isso, e ele quer mais. Quanto mais dinheiro ele tem, mais ele quer. Quanto mais você for para o lazer, mais lazer você vai querer. Por quê? Porque o lazer não satisfaz. O lazer não preenche o vazio que só Deus preenche. Quanto mais você quer descansar, mais cansado você vai ficar. Uma pessoa que dorme mais de 8 horas por dia, quando ela acorda, ela está o quê? Cansada. Você não precisa dormir mais de 8 horas. Ah, eu não aguento levantar. Você não aguenta. Você só não quer. Está com problema. Falo isso tranquilamente, porque eu durmo muito pouco. Entenda, nós precisamos nos alimentar das coisas certas. Coisas certas. Quando nós nos alimentamos das coisas erradas, nós vamos ter problemas. Como eu disse agora, se você não se alimenta das coisas de Deus hoje, amanhã você vai ter fome das coisas de Deus.
Só que talvez amanhã pode ser muito tarde. Isso é sério. Tem pessoas que chegam num estado de desnutrição que não adianta você colocar uma mesa farta para ela, que não tem jeito. E muitas vezes as pessoas estão chegando no limite da inanição, do raquitismo espiritual, por conta de não entender, por conta de não perceber a necessidade de se alimentar das coisas certas. Queria que vocês ficassem de pé agora em nome de Jesus. Qual é o tamanho do seu apetite pelas coisas de Deus? Não seja muito sério. Entenda, as coisas de Deus não é só aquilo que você gosta de fazer. Alguém, por favor, apaga a luz. Tão rápido quanto acenderam. Muito obrigado. Se nós não tivermos essa percepção espiritual, você vai acabar sofrendo. Às vezes nós queremos nos alimentar, eu estou falando da vida da igreja, só daquilo que nós gostamos. Só que só aquilo que nós gostamos não é o suficiente para a nossa vida. Nós precisamos nos alimentar de coisas boas e saudáveis. Há um preço a ser pago por coisas boas e saudáveis. Quando nós encorajamos as pessoas a ir à célula, a ir à igreja, a participar dos cursos, é porque nós entendemos que isso é um alimento saudável para as pessoas. Quando nós encorajamos a igreja a desenvolver, a trabalhar, a crescer, não é porque nós estamos desesperados por pessoas para nos ajudar, não, é porque nós entendemos que isso te ajuda a crescer espiritualmente e a ter uma vida saudável espiritualmente. Eu vejo muitas vezes na vida da igreja, pessoas querendo fazer apenas aquilo que satisfaz ela. Não, eu gosto disso. Por exemplo, eu gosto de música, então eu vou. Esse é o meu chamado, eu só vou fazer parte do ministério de louvor. Só que eu quero dizer que o ministério de louvor não vai satisfazer a vida da pessoa. Ela precisa se alimentar de outras coisas. Ela vai se desenvolver em outras áreas da sua vida. Isso é necessário. Isso é necessário para ela, não é para a igreja. Ah, não, o meu ministério é na recepção, doutor. E é isso que eu quero fazer essa vida. É como alimentação. Você não se alimenta apenas de algo que você gosta. Você tem que se alimentar de tudo que é bom. Há uma grande quantidade de alimentos dentro da igreja. Você precisa se alimentar. O alimento para ser esse mesmo. O Senhor quer que você cresça, que você desenvolva. As crianças chegam num estágio. Eu tenho 2 pequenos e um mais maior que eu já. Paulo, eu não preciso mais falar para ele comer. Ele já come. Ele já sabe se alimentar. Os pequenos não. Nós ainda insistimos com ele para comer. Se ele já comia toda noite, todo dia, toda hora. Toda hora. Mas nós vamos entender, não. Esse é o tempo que você comeu arroz e feijão. Esse é o tempo que você tomar café. Esse é o tempo que você tomar chocolate. Esse é o tempo que você tomar a vitamina. Esse é o tempo. Quando o Senhor te convida para vir fazer um curso, para ir à cela, te cobra que você soltar, não é porque ele é chato. Não, porque ele sabe que você precisa se alimentar. Nós não estamos aqui para ser um peso na sua vida. Nós estamos aqui para fazer você ser alguém forte. E a minha pergunta para você hoje é: qual é o seu apetite? Como você está hoje espiritualmente? Você tem desejo de fazer as coisas de Deus? Ou, na verdade, ser sincero, para você as coisas têm sido difíceis? Sabe, eu indo para a cela porque nós somos irmãos, né? Tem que, sabe, eu venho para a igreja a pulso. Sabe, nem me fala de fazer um curso, pelo amor de Deus, não tem tempo. Sabe por quê? Porque a nossa vida é muito corrida. É muito corrida e nós nos alimentamos de muitas coisas, mas as coisas de Deus pode esperar. Eu trabalho 8, 12 horas, mas
ser um peso na sua vida. Se é um peso, não faça. Não se alimente, mas a fome vai vir. Eu quero orar por você hoje, que não tem tido fome pelas coisas de Deus. Em primeiro lugar, pelo seu relacionamento. Não tem conseguido mais orar. Você não consegue mais sentir a presença de Deus. Você não tem desejo. Você não tem prazer em ler a Bíblia.